Africanidades conectadas. Estamos aqui hoje com o nosso convidado André Pinheiro. O André Pinheiro é um amigo, militante, companheiro aqui de Itajaí, e ele fez a graduação em comunicação social, jornalista, especialização em história e mestrado também em história social. Então nós convidamos o André para falar um pouquinho sobre a dissertação de mestrado dele, que tem tudo a ver com africanidades, sobretudo no âmbito da religiosidade de matriz africana. Então, obrigado, André, por estar aqui com a gente, né? Dividindo conosco aqui esses conhecimentos nesse meu estúdio, né? Que é a biblioteca aqui, que é uma biblioteca com fins comunitários. Inclusive, o André nos doou aqui vários livros que foram usados na sua dissertação de mestrado. E ele disse: Olha, Beto, eu não tenho mais o porquê ficar com esses livros, né? Então, ele doou para que as pessoas viessem aqui pesquisar, e já vieram pessoas da faculdade, do ensino médio, aqui em Itajaí, pesquisar sobre a temática religiosidade de matriz africana, mais especificamente a Umbanda, né, André? Isso. Então fala pra gente um pouquinho sobre a sua experiência de pesquisa, os achados, a relação com o mundo acadêmico e também com a religiosidade. Porque ele não é só um pesquisador da religião de matriz africana, ele também é um praticante, um religioso, né, no âmbito da Umbanda. Então, André, né, divida com a gente essa sua vivência, essa sua experiência sobre religiões de matriz africana, focado especificamente na Umbanda. Então, primeiramente, muito obrigado, professor Bento, que, além de professor, é um grande amigo também. Fico muito honrado de ter esse espaço aqui. E a minha dissertação ela foi defendida em 2009 na Universidade Federal de Santa Catarina, um mestrado em História com ênfase, com área de concentração em História Cultural, né? Como o professor disse, eu pesquiso na área da História as religiões brasileiras, o campo religioso brasileiro, com ênfase nas religiões afro-brasileiras, principalmente a Umbanda, né? E é um universo muito rico, porque a Umbanda ela é uma religião extremamente simbólica, ela tem toda uma relação com o próprio Brasil, né? A história da Umbanda ela reflete de muitas formas a história do Brasil, as características do nosso próprio país, né? A sua diversidade. E a minha pesquisa ela foi muito mais uma pesquisa documental a partir de uma publicação chamada Revista Espiritual de Umbanda, que foi uma revista publicada no começo dos anos 2000. Teve 20 edições e ela defendia uma ideia do surgimento da Umbanda em 1908, com o Zélio de Moraes, né? Uma narrativa que é construída e que também ela é alvo de vários questionamentos no âmbito da historiografia. E nós, na nossa dissertação, nós fazemos esses questionamentos a partir do estudo do corpus documental formado pelas 20 edições da revista. Então, a partir daí, nós problematizamos, trouxemos para a discussão historiográfica essa narrativa do centenário, né? Procurando mostrar justamente que a história, ao contrário do que muitos dizem, ela não é descritiva, ela não é relato de fatos e acontecimentos, ela é justamente esse estabelecimento de conexões, essa compreensão acerca daquilo que os documentos nos falam, né? O historiador ele deve conversar com os documentos, né? Ele deve inquirir os documentos, buscar a sua profundidade, buscar aquilo que é dito e também o que é não dito pelos documentos, né? E ao mesmo tempo a nossa formação em jornalismo e comunicação na graduação ela nos ajuda a analisar com mais precisão um veículo de comunicação como foi a Revista Espiritual de Umbanda. E André, falar em religiões de matriz africana no tempo presente, falar em comunicação no tempo presente, nós estamos passando por momentos assim cruciais para
os religiosos, frequentadores das religiões de matriz africanas, no âmbito da intolerância religiosa. O que você nos diz acerca disso? Bom, realmente é uma questão extremamente grave, né? Nós temos, inclusive, o dia 21 de janeiro, que é considerado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é uma data que surgiu exatamente a partir de um episódio em que uma Ialorixá de Candomblé, ela acabou morrendo em virtude de ataques que sofreu devido a uma reportagem tendenciosa, que foi publicada num jornal evangélico atacando tanto a pessoa quanto a sua casa de santo, quanto a sua casa de culto. Então é extremamente importante nós esclarecermos, trazermos para o conhecimento e para a discussão pública as próprias religiosidades de matriz africana, que são várias e diversas, né, ao longo do Brasil, trazer para o conhecimento, porque à medida que as pessoas conhecem, elas passam a não ter medo. Você tem medo, você combate, você odeia aquilo que você não conhece. Né? A partir do momento que você compreende que uma religiosidade diversa ela é tão valorosa, tão importante quanto a sua, você vai ter como tendência respeitar essa outra religiosidade. Então, um dos nossos propósitos é também esse, né? Além de promover o conhecimento histórico, é trazer à tona também o conhecimento sobre um Brasil que o próprio Brasil não conhece em se falando de religião. Né? Esse é um dos nossos propósitos ao estudarmos academicamente e até mesmo ao promovermos culturalmente as religiões de matriz africana, o que muito oportuno, inclusive para as pessoas que fazem parte do âmbito dos praticantes da Umbanda, porque muitos, inclusive, acreditam, ora veja, numa Umbanda desafricanizada, né? Muitos dizem que, muitos umbandistas, né, que se dizem umbandistas hoje, têm a coragem de dizer que a Umbanda não é uma religião afro-brasileira, né? Outros dizem que, eu já ouvi, por exemplo, lideranças de terreiro dizerem que a Umbanda não é uma religião afro-brasileira, mas é uma religião brasileira afro, né? Então existe sempre um racismo religioso dentro do próprio segmento, de alguns locais do segmento umbandista que acaba procurando desafricanizar a própria Umbanda, né? E se nós percebermos ao longo dessa Umbanda surgida com Zélio de Moraes, a Umbanda dos Congressos, né, de 1941, da década de 60 e posteriormente 70, a Umbanda desses congressos, dessas instituições, das casas que derivaram do Zélio de Moraes, elas sempre procuraram desafricanizar a Umbanda, né? Elas sempre procuraram retirar os elementos mais africanizados, né? Ao passo que outras vertentes, né, como o Tancredo da Silva Pinto, né, o Tata Tancredo, ele sempre defendeu uma Umbanda com a presença do elemento africano, uma Umbanda de ancestralidade negra, principalmente Bantu. Então, nós temos duas figuras que se equivalem nessa construção de trajetória da Umbanda ao longo do século XX, mas que para as mídias hegemônicas, para a maioria dos produtores de conteúdo umbandistas, existe uma desvalorização ou um desconhecimento da figura de Tata Tancredo e um enaltecimento e o endossamento da figura de Zélio de Moraes, né? Então a questão não é uma crítica, né, à figura de Zélio de Moraes, mas é também a reivindicação de que essa narrativa ela não se imponha como única em se tratando de história da Umbanda, né? Porque a gente sabe que a história ela não pode ser feita de narrativa única. Tá aqui o professor que pode, né, falar muito mais sobre isso, inclusive, do que eu, né? Mas o André também é professor, viu, gente? Professor de história, né? Tanto é que ele fez mestrado em história. Então eu quero agradecer aqui, André, por essa oportunidade de estar aqui com a gente. E eu quero dizer a vocês que não conhecem ainda a dissertação do André, que a gente vai disponibilizar essa dissertação através aqui do meu canal, YouTube, através do meu e-mail. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o trabalho acadêmico do André,
só fazer contato conosco aqui pelo canal mesmo, dando a sua opinião, pedindo a dissertação do mestrado de André e outro material que a gente publica também, porque uma das finalidades desse canal é dar visibilidade às africanidades brasileiras. Assim como o André acabou de falar que existe, por parte de alguns, a tentativa de embranquecer a Umbanda, existe também uma tentativa de embranquecer as africanidades brasileiras. Vejam vocês, tem gente até falando em acarajé de Jesus, né? Eu prefiro falar em acarajé de Exu, acarajé afro-brasileiro, né? Então, cada coisa no seu lugar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, obrigado, André, por essa oportunidade. E africanidades brasileiras. Sugiram, questionem, façam o seu comentário e divulguem nosso canal, que tem como finalidade apresentar esse lado africano da sociedade brasileira, das Américas e, por que não dizer, das Áfricas fora da África, dos povos diaspóricos. Axé, a luta continua. Obrigado, André. Muito obrigado, Axé. Laroye.